Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Reconectar, a primeira edição do podcast Reconectar, aqui da Rádio Chante FM, Rádio Digital. Muito obrigada a você que está nos acompanhando nas redes sociais, você que está aí nos acompanhando no YouTube, Spotify, enfim, ouvindo a rádio, baixou o aplicativo, que beleza, obrigada, viu? E hoje, no primeiro podcast Reconectar, a gente trouxe aqui uma figura que é o Sérgio Cristal Solar. Eu falo uma figura porque ele é uma figura não deste planeta, ele vem de outro planeta. E ele me disse que eu também vim de outro planeta. Então eu quero saber tudo. Sérgio, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Muita gratidão pelo convite e espero que a gente possa contribuir com quem está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento e trazer essa mensagem. Sérgio, eu quero saber de onde que vem o seu nome, Sérgio Cristal Solar. O que significa Sérgio Cristal Solar? Muito bom. Então, contando já um pouco do meu trabalho junto com esse nome, Sérgio Cristal, primeiro cristal, porque a força cristalina é aquela que te conecta com a natureza, com a terra e com a tua essência, a pureza mais translúcida do seu coração. Então, esse nome cristal, né, é englobado no meu nome de trabalho porque eu auxilio as pessoas nessa reconexão com a sua essência e porque dentro do meu caminho, da minha busca, da minha jornada espiritual, essa conexão com a minha essência mais profunda foi onde eu me encontrei com a natureza. Sim. Né? Com a floresta, com os reinos da natureza. Então essa força cristal vem daí. E solar, por conta desse processo de iluminação, onde a gente descobre ser uma fonte de luz, ser um canal de luz e de amor e pode expandir essa luz, né? Como um sol, uma estrela aqui na Terra. Sim. Então, Sérgio Cristal Solar é essa reconexão com a essência, com a natureza e o processo de iluminação pessoal para que a gente possa trazer essa luz para outros, né? E iluminar o caminho. Com toda essa explicação, né, que você falou sobre o seu nome, né, que traz muita informação já no nome, acredito que também você ajude as pessoas que se trabalha com isso, né? Você ajude as pessoas a trazer essa luz que muitas vezes está ali guardada, escondida e a pessoa nem sabe que tem, né? Trazer essa luz para fora, né? Porque tá lá nas profundezas, é todo um trabalho. A gente já falou, inclusive, em outros podcasts aqui, que autoconhecimento, evolução é olhar para dentro. E, Sérgio, confesso que olhar para dentro dói bastante, tá? Com certeza. Na verdade, quando a gente fala de buscar espiritualidade, buscar evolução, muitos têm uma fantasia, né, de que isso vai ser algo sensacional, maravilhoso, mas a verdadeira espiritualidade é a reforma íntima. É você realmente encontrar aquilo que ainda não está dentro de uma integridade, dentro da verdade, aquilo que não está mais ressoando com a sua própria consciência, porque daí sim se torna evolução, né? Sim. Então, realmente, dentro do meu trabalho, eu busco as pessoas, auxiliar as pessoas no seu processo de transformação pessoal. Exatamente porque quando a gente vai em busca dessa espiritualidade, é que a gente acende a luz no quartinho escuro, né? E aí... bagunça, sujeira debaixo do tapete, meu Deus! Né? É isso. Eu falo por experiência própria, né? Que eu ainda estou buscando, ainda estou olhando para dentro e estou vendo muita bagunça, né? Então, dar uma trabalheira, mas eu posso dizer que compensa, né? Porque eu acho que o mais triste que você pode ter na sua existência é você estar no mundo sem descobrir o seu verdadeiro papel, porque lá no fundo você sabe, o que eu tô fazendo aqui? Né? Lá no fundo você sabe que algo tá gritando, mas deixa pra lá, tem contas pra pagar, tem coisas mais importantes pra cuidar, e a gente esquece de olhar pra dentro e curar, né, as nossas dores. Curando as nossas dores, se, né, redescobrindo, né, se reconectando com quem a gente é, em essência, a gente cura também os nossos filhos e toda a nossa ancestralidade, né? Exatamente. E, na verdade, quando a gente adentra no autoconhecimento, a gente vai ver que a gente é uma história contada por muitos tempos. A gente é a repetição de uma história contada e a gente tem o poder de reescrever essa história. Sim. Isso que é o mais interessante, quando a gente realmente mergulha no autoconhecimento e busca dentro de nós nos conhecermos, a gente vai ver que a nosso pai, a nossa mãe, nosso avô, nossa avó, toda a história que eles viveram, todos os lugares que eles atravessaram emocionalmente, psicologicamente, os fatos que aconteceram, estão aqui. Porque nós somos uma síntese de memória ancestral. O que é síntese de memória? Me conta, porque é uma palavra muito bonita, síntese de memória. Então conta pra gente, pra quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, o que é a síntese de memória? Uma síntese de memória é simplesmente um conjunto, né, de vivências que todos os nossos antepassados tiveram e que estão aqui.
codificados no nosso DNA, na nossa genética. Então, a nossa herança ancestral de todos esses fatos que aconteceram com os nossos antepassados estão aqui como uma síntese, ou seja, integrados como um todo em nós. Né? E a partir do momento em que a gente busca essa evolução e busca essa transformação pessoal, é onde a gente consegue o quê? Selecionar o que dessa herança é evolutivo e aquilo que está trazendo o atrapalho, está trazendo bloqueio, está trazendo insegurança, está trazendo insatisfação e repetição de um ciclo. Né? É isso. Sérgio, e eu queria saber um pouquinho também sobre quando é que você descobriu esse universo, né? Quando é que você entrou neste mundo, ou esse chamado foi sempre? Conta pra gente a sua história dentro desse teu trabalho, que é incrível. Olha, isso é muito interessante, porque eu encontrei com a espiritualidade no fundo do poço. Ah, é? E geralmente é assim, porque no mundo de dualidade, tu só vai buscar a luz quando tu chegou no fim da escuridão. Quando você tá num sofrimento muito grande, numa dor muito grande, quando faz mais sentido, quando você quer ser ejetado daqui, Sim. e ir embora, me leva, porque deu, não dá mais, né? Foi aí que a luz me resgatou. Graças a Deus, assim, eu desde muito cedo leio história da filosofia, escuto música clássica e por muito tempo fui muito racional. Né? Então, quando eu tinha 14 para 15 anos, me veio uma crise existencial, depressão profunda, que eu perdi o sentido de estar aqui, né? De estar nesse mundo. Né? O que eu vou fazer mais aqui? Para mim, perdeu a graça, perdi a fé em tudo, o propósito, e me desconectei. Aí, nesse momento, eu conheci um professor de Reiki, e ele me iniciou em Reiki, né? O Reiki é energia vital universal, a tradução desse termo vem do japonês, e quando você se inicia em Reiki, você se torna um canal de luz. E aí tudo aquilo que eu tentava explicar com a razão e alcançar, e que não tinha um significado racional, caiu por terra, porque eu consegui sentir a energia, acessar outras dimensões de consciência. E ali, a minha mente científica, né, foi estilhaçada. E a partir dali, um resgate muito profundo da minha espiritualidade. Porque daí, junto com o Reiki, aí, eu comecei a ler livros, né, do Oriente, yoga, mantras, comecei a praticar, né, e a buscar as medicinas da floresta também. E ali, a cultura indígena, né, os ancestrais, os povos da terra, aí tudo fez muito sentido. Né? E aquilo onde tinha uma escuridão, uma dor muito profunda, um processo de depressão, foi onde eu fui resgatado. E nesse resgate é que me veio a minha missão. Assim como a gente é resgatado, cabe a nós também irmos de encontro, né, com esses irmãos, essas irmãs, você que está assistindo, né, que somos todos irmãos de criação, né, a gente poder expandir essa luz, poder trazer essa consciência para aquele que está no sofrimento e está dentro de um estado de consciência que às vezes não vê uma saída. E é muito importante a gente mostrar que existem saídas e que essa é um momento de crise. Só que a crise, ela é o prenúncio da luz, ela é o prenúncio, é aquilo que te leva de encontro à tua verdade mais profunda, fora da ilusão do que está aí fora da ilusão do que está no mundo, né? Porque a gente vive sim num mundo de muita distração. Então, ao invés de buscar as respostas dentro, a gente fica buscando lá no outro, né? Exato, mas chega uma hora que não funciona mais. Não dá mais. Eu posso dizer por mim, né? Essas crises que você teve, que te levou para a espiritualidade, eu tenho desde meus 12 anos de idade, assim. Chegou um dia que eu falei, eu tô fazendo com 12 anos, né? O que eu tô fazendo nesse mundo? O que eu tô fazendo aqui? Só que demorou muito tempo, né? Demorou até os 35 para poder ir atrás, assim, né? E ainda tô ali, né? Ainda de vez em quando bate umas crises, né? Porque ainda não tô bem alinhada, porque tô buscando e também é no meu tempo, também sinto, né? Então é isso, quando a gente sente esse conflito de quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, né? Será que o que eu faço no dia a dia é útil? Será que essa é a minha missão de vida? Sempre a minha pergunta pra mim mesma era, será que a minha missão de vida é essa? É fazer isso, é trabalhar com comunicação? Eu quero mais, eu sinto que eu preciso de mais. Então é importante, às vezes, né, se a gente prestar atenção no que o nosso lá dentro grita pra gente, o nosso coração, né, fala, tá gritando, e às vezes a gente deixa pra lá, né, tu precisa pagar aquela conta, tu precisa cuidar do filho, e você deixa de lado aquilo. E aí, às vezes, ali é o momento de você, é o teu chamado, né? É o momento que você tem de realmente ir atrás disso. E aí, indo atrás disso, tudo o resto se resolve, né? Exato. Tu tem esse amparo da espiritualidade. Exatamente, né? Um grande norte
desse radar que cada um de nós temos, esse radar divino que é uma herança do universo, esse radar que é você saber o que te faz feliz. Sim. E isso cada um de nós tem instalado dentro. Pode ser qualquer um, né? Cada um de nós tem esse radar. Então, aquela atividade que te traz prazer, que te traz alegria, aonde você se sente realizado, isso tem conexão com o seu dado, com o seu propósito divino. Porque esse sensor te indica essa direção. Sim. Porque imagina que no plano divino, na vontade divina, nós não estamos aqui para sofrer. Ninguém está aqui para sofrer. Pelo contrário, a gente está aqui para cumprir uma missão vivendo em saúde, em alegria, em abundância, em amor, em prazer, em esplendor. Nós somos herdeiros de Deus, Pai, Mãe, Criador. Sim, se nosso Pai, Deus, criou tudo e a gente é filho dele, você acha que quem é o pai que gosta de ver o filho sofrendo? Exato. Eu não gosto de ver minha filha sofrendo. Exato. Eu repreendo, eu chamo atenção, mas eu não gosto de ver ela triste. Então a gente tem esse pensamento, né, eu digo que é um pensamento de escassez, né, tipo, eu tô passando por isso que, Deus quis. Não, Deus não quis, é exatamente. Você que permitiu. E isso vem muito de uma crença limitante. De uma crença limitante que a gente se acostumou muito a botar a culpa no fora. Sim. Né? E na verdade não tem nem a culpa. Entende? Tem o poder de criar. E se a gente se responsabiliza pelo que a gente cria, a gente vai ser capaz de criar outras coisas. Né? Então eu sempre falo, se não tá bom alguma área da sua vida, agradeça a você mesmo por ter criado isso, porque somente através disso é que você vai aprender, né, consigo mesmo a criar outra coisa. Né? Sim. Então, dentro desse processo todo que a gente está trazendo de resgate da consciência, de reconexão com a espiritualidade, de transformação pessoal, reconexão com o propósito, é muito verdade que quanto maior seu nível de consciência, mais autorresponsabilidade. Sim. Porque isso traz uma maturidade espiritual que você sabe que é você que está criando a sua experiência. Você já não delega mais, né, as suas glórias e as suas derrotas a ninguém que não seja você mesmo. Porque você se torna responsável por aquilo que você cria e por aquilo que você vive na sua vida aqui. Até, né, você falou antes da questão, a gente comentou sobre curar nossa ancestralidade, que a gente traz, né, na síntese de memória, né? Então, responsabilidade também é você criar essa consciência de que você se curando, você procurando o melhor para sua vida, buscando junto com a espiritualidade, né, alinhado com a espiritualidade, você vai curar todo um povo que veio antes de você. Isso se chama responsabilidade. Então, por isso que a nossa cura, ela não é só pra gente, ela é pra quem que veio antes da gente e para os nossos filhos. Então, curar, né, é algo que você não pode deixar para depois, né? Você tem que olhar para você, olhar para suas dores e buscar ajuda. E Sérgio, mudando de assunto rapidinho, mas dentro do assunto mesmo, eu quero saber o que é essa transição planetária que a gente falou antes nos bastidores. Eu tenho a maior curiosidade de saber. Conselho intergaláctico, essa coisa toda, assim, que eu tenho a maior curiosidade. É a primeira vez que eu vou estar falando com alguém, assim, eu leio, né, geralmente, alguma coisa, mas estar falando com alguém aqui que vai trazer essa mensagem, pra mim, é uma honra e também é muito legal porque eu vou estar aprendendo. Sempre que eu trago alguém, eu aprendo muito. E hoje, com certeza, de um assunto que eu sou leiga, eu vou aprender muito. Então, fala pra gente. Que é um trabalho, né, que você oferece, né? Sim. Então, foi incrível porque você me perguntou da minha história, né, e isso tem muito a ver com a transição planetária, porque está acontecendo uma grande crise, um caos, de verdade, no paradigma socioeconômico, político, cultural que a gente vive, né, por conta da desconexão. E aí, podcast Reconectar, né, para que a gente possa trazer, né, aqui na Chant FM essa semente, né, de que a gente possa entender o que é o nosso processo, o que o meu processo lá atrás de uma crise existencial que me levou à espiritualidade, a resgatar a minha luz, a colocar isso em servir o mundo, tem a ver com algo maior que está acontecendo aqui no planeta. Né? Então esse algo maior, que é a transição planetária, que é esse tema que a gente está trazendo aqui, vem, se a gente for remontar na história, né, linear, lá da antiga Lemúria e da antiga Atlântida, né, que são continentes perdidos. E que não estão em Bíblia, que não estão em... Quer dizer, até tinha no livro de Enoque que foi tirado da Bíblia. Exato. Então, assim, não está na história. Tu encontra pouco conteúdo sobre isso, né? Acho bom
abrir esse parênteses e falar disso, Sim. né, Sérgio? A grande maioria da bibliografia que registrava os tempos pré-diluvianos, ou seja, antes da extinção em massa da Lemúria e da Atlântida, estava na Biblioteca de Alexandria, que foi queimada, né? E ali era um grande centro de grandes informações sobre as civilizações antigas e sobre a influência de seres de outros orbes, de outras estrelas aqui para a evolução da consciência humana. Mas, apesar dos apesares, estamos aqui novamente para contar essa história, porque ela não foi esquecida. Toda a história do que aconteceu no planeta está gravada nos akashas, né? Nos registros akásticos, aqueles registros atemporais que são gravados nos cristais e que cada um, com sua mediunidade telepática, pode acessar essa informação, porque nada do que acontece na natureza é perdido, está tudo gravado na mente divina. Né? Sim. Então, em relação à transição planetária, nós temos no momento da Era Lemuriana e da Era Atlântida, né, nesses continentes, a permissão, a partir da evolução filogenética lá dos hominídeos, né, dos primatas e toda a história que a gente já conhece na antropologia, né, existe um momento de um salto quântico na consciência aonde é permitido ter a possibilidade da encarnação de almas de outras estrelas em corpos para evolução aqui na Terra. Outras estrelas você fala aqui, não da nossa constelação aqui. Isso? Exato. Além disso. O que a gente tem que entender para trazer mais para uma linguagem mais fácil? Não tem fábrica de almas aqui na Terra. As almas, elas não vêm desse planeta. Elas vêm de um outro plano energético que dentro da conscienciologia a gente chama de mônada. E as mônadas, elas estão em uma dimensão de consciência que está conectado com as constelações também. Então a gente vem de um plano superior de energia, se desdobra, ou seja, sai desse plano e vai experimentar níveis de consciência e biologia em outras esferas de consciência. Que pode ser níveis abaixo, acima? Exatamente. O mais comum de acontecer dentro da nossa jornada aí pelo universo, né, é que a gente primeiro passa pelas dimensões mais superiores e aí a nossa experiência vem descendo as dimensões até que a gente chega nessa fisicalidade que nós estamos inseridos aqui agora na Terra. Sim, entendi. Por quê? Senão ia ser muito drástico. Quanto mais elevada a dimensão de consciência, mais próxima da fonte e mais em unidade ela vibra. Então você imagina você sair de uma consciência de unidade muito alta e vir direto para a Terra. Ixi, que baque. Ai, doeu. Dói. Então, já a gente passa por um treinamento, né? Nos outros planos de consciência para dentro das escolas iniciáticas, das escolas de mistério, daquilo que a gente chama de grande fraternidade branca universal, os mestres ascensos, avatares, né? A gente passa por vários tipos de treinamento para sermos preparados para adentrarmos a outros planetas de dimensões mais baixas e ajudarmos dentro do processo que eles estão vivendo ali. Né? Então, dentro de toda essa era lemuriana, foi aberta a permissão, então, dessas almas que vinham de outros planos de consciência encarnarem aqui nessa dimensão. Para quê? Para semear a cultura galáctica. Ou seja, trazer a sabedoria das estrelas, trazer os dons estelares, com um amplo poder de despertos, sem nenhum véu de esquecimento, sabendo de onde vinha, o que veio fazer, sem nenhum ciclo de karma, né? Simplesmente manifestar aqui com todo o poder e sabedoria as suas culturas estelares. Sim. Mas o que deu? Bem ruim. Eu ia falar um palavrão. Ainda bem que você me cortou. Deu bem ruim por quê? Por que deu Imagine só, né? Você é um ser soberano lá das estrelas com todo poder, glória e sabedoria que nesse planeta não se tinha. Sim. Qual que é a grande provação aí? A humildade. Aquilo que a gente chama, exatamente, do holograma Atlante e Lemuriano, que é o poder do amor ou o amor pelo poder. E aí? Isso Hoje aí. tem na política isso, hein? Tem na política. Isso aí concerne a todos nós, né? Porque uma vez que a gente sai, né, do poder do amor e vai para o amor pelo poder, tudo se perde. Porque daí, ao invés do bem maior, de auxiliar o próximo, de trazer a vontade do todo para o planeta, aí são a minha vontade. Aí é a minha vontade, é aquilo que eu quero, são os meus desejos, são as minhas riquezas, é o meu império, é a minha terra. E o que se levantou aí? Ao invés do bem comum, que era o plano divino, uma terra prometida, todos vivendo em abundância, em paz, em alegria, em saúde,
se começou a levantar os impérios. O que é meu, o que é seu, né? Os desejos egóicos, e aí um grande desequilíbrio, um desastre, que foi a guerra entre Lemúria e Atlântida. E a queda da consciência, onde nossa consciência estava toda, né, vinculada numa inteligência que hoje em dia a gente pode observar nos indígenas, que são herdeiros dos lemurianos e dos atlantes. São herdeiros, né? Então, os indígenas, eles têm a sabedoria de comunicação telepática com a natureza. Sim. De ouvir os animais, de pegar uma planta na mão e sentir para que ela cura. E ninguém sabe, né? Porque que eles sabem tantas coisas. A medicina da floresta. Nossa. Essa sabedoria tão grande, né? Que eles têm. De onde que vem isso? Eles não têm véu de ilusão, de separação entre eles e a natureza. É a mesma linguagem, é o mesmo cristal, é o mesmo padrão de consciência. Sim. Então, a gente cai desse nível de consciência, onde tudo era um, onde a gente se sentia um conosco mesmo, com a nossa estrela de origem, com a Terra, e a gente experimenta o nosso eu inferior, aquilo que a gente conhece como ego. Então a gente tem a permissão de cada um criar sobre as suas próprias vontades, saindo e desconectando dessa consciência coletiva da unidade. E assim está a história até hoje. Quais são os frutos disso? Miséria, fome, doença, escravidão, guerra. Tudo que vem, na verdade, nos últimos milênios, né, patriarcado, tudo que vem se expressando enquanto humanidade na Terra nos últimos milênios é uma grande distorção. Sim. Ô Sérgio, inclusive no próximo podcast, já vou marcar aqui do Reconectar, eu quero que você, como homem, aliás, você é o primeiro homem que a gente trouxe para o programa, que teve a disponibilidade, a vontade, então gratidão, bendito entre as mulheres, né? Porque até agora veio só mulheres, porque os homens não conseguiam encaixar a agenda. Então, assim, na próxima eu gostaria que você falasse sobre o patriarcado. Eu acho que a melhor coisa que se tem para falar sobre o patriarcado é um homem falando, né, dos malefícios que é o patriarcado para a nossa sociedade, né? O desrespeito com a mulher. Eu acho que você, já que você tocou no assunto, acho que você pode falar, né, com muita propriedade, até para ensinar outros homens como é que se quebra esse patriarcado, né? Através de os homens, é uma luta de homens e mulheres conscientes, né? Então é isso que a gente tenta trazer também para a Rádio Xande, com todos os nossos conteúdos, a consciência, despertar. A gente tenta, né? E a gente está indo nesse caminho. Mas voltando para o assunto, né? Voltando para toda a história que você estava contando, que é muita história, acredito que você só deu uma resumida. Bem, uma pincelada por cima, mas a gente vai voltar mais vezes, né? Vai, com certeza. Mas em relação a essa história, assim, um ponto importante disso é essa experiência que, então, a partir da queda de consciência e da gente criar, né, a partir daí toda uma outra história, que não é a história que é para acontecer, né, e agora, o que está ocorrendo, né? Tem um ciclo cósmico, né, que é astrológico, que a gente chama de noite escura da galáxia e dia da galáxia. Tá? É um ciclo de 26 mil anos aproximadamente, que diz respeito ao tempo que o nosso Sol local, né, o nosso Sol, esse que nasce todo dia aí, né, ele demora para dar uma volta em torno do Sol central de Alcyon, que é o Sol central lá das Pleiades. Tá? Então, assim como a gente tem o nosso Sol, tem vários sóis no universo. O que é um sol? É uma consciência logóica. O que é uma consciência logóica? Ela doa vida, ela doa código de luz para as espécies evoluírem. Então, graças aos raios do sol, esse luz de ouro, né, que as vidas evoluíram aqui na Terra. Porque a vida, ela bebe do sol não só energia, mas códigos de evolução. E assim é com todos os sóis. O nosso Sol, ele bebe códigos de evolução de outros sóis, que são mais ascensionados. E transmitem para o nosso Sol esses raios de luz. E codificam o nosso Sol com esse sistema evolutivo. Então nós recebemos, né, a irradiação lá das Pleiades, do Sol central de Alcyon, né? O nosso Sol recebe e ele demora 26 mil anos para dar uma volta completa em torno desse Sol. Os últimos 13 mil anos, que é exatamente aonde a Lemúria e a Atlântida afundam e submergem enquanto continente, é onde a gente entrou no afastamento do Sol central de Alcyon. Ou seja, onde a gente entrou na noite escura da galáxia, para conhecer a polaridade sombra do nosso planeta. E agora, final de 2012, 21/12 de 2012, fim do calendário maia, fim desse ciclo, onde então a Terra entra dentro do que nós chamamos, do ponto de vista astrofísico, de cinturão de fótons das Pleiades. Aonde a energia fotônica, que é uma energia de alta frequência,
atua a nível subatômico, ativando o DNA original da humanidade. Resgatando a nossa memória. E com isso trazendo a verdadeira história que foi escondida e oculta de nós enquanto humanidade. Qual que é a nossa origem? Será que nós tivemos influência de outros seres mais avançados, consciencialmente? Será que existem coisas que estão acontecendo hoje em dia de manipulação consciencial na humanidade que estão impedindo da gente reconectar com a nossa essência e resgatar os seres divinos que nós somos? Será que nós estamos vivendo dentro de uma escravidão ainda muito mascarada por todo o sistema financeiro, educacional, mercadológico, farmacêutico? Será que nós estamos sob um controle, uma vigia de uma matriz que não quer que o ser humano desperte para a potência divina que cada um de nós somos? É sobre isso. E cada um de nós que vai resgatando nesse momento, onde 2012, fim do calendário maia, fim desse ciclo de 26 mil anos, início da era de Aquários, onde nosso Sol e todo o nosso sistema solar adentra ao cinturão de fótons, nós vamos passar pelo que nós chamamos de ascensão. O que é a ascensão? Evolução, né? Evolução, ser chamados, Exatamente. né? Ser chamados de volta, é isso? Isso! Uau. Onde soa o gatilho cósmico e as sementes estelares, nós somos ativados na nossa memória, nos reconectamos com o nosso comando superior, os comandos das naves, né? Que a gente vai falar com mais tempo sobre isso. Ainda volto aqui para falar com mais tempo sobre os irmãos estelares aí das naves galácticas, né? Mas que nós somos nós mesmos, né? A gente resgata a nossa consciência e ancora a nossa missão, né? Sim. Trazendo de novo, né, a vontade divina, a perfeição para essa criação, né? Então isso se dá através do desvencilhamento das nossas ilusões pessoais. Onde você vai vendo quais são as programações, quais são as caixinhas que estão instaladas em ti, e no seu próprio processo de ascensão, de iluminação interior, você vai se reconectando com seus outros níveis de consciência. E vai trazendo, né, esta informação e esta mensagem para os outros seres humanos que estão aqui compartilhando essa experiência junto contigo. Entende? Porque é um trabalho de formiguinha. Dentro dessa transição planetária, a Terra em ascensão à quinta dimensão, não existe nenhum passe de mágica. Não são as naves que vão aqui tirar a gente para outro plano e levar embora. Não. É cada um de nós despertando a si mesmo e auxiliando um ao outro na sua cura, na sua regeneração, a despertar sua consciência, que vamos criar essa nova Terra. Porque somos nós que somos esses filhos que estamos aqui para cumprir essa missão de trazer a Terra prometida, que é o nosso próprio corpo, nosso templo sagrado, né? Para criarmos aqui uma civilização de abundância, de luz, de prosperidade, de amor, de paz, de harmonia, né? Que é a vontade divina. Sim, Sérgio, uma perguntinha aqui já pra gente fechar, encerrar o nosso... Tem muito assunto, né? Tem mais uma infinidade de perguntas, mas também sei que temos tempo. Todos nós, você estava falando da história, né? Da humanidade, tudo, a história oculta, né? Ou seja, a real história, né? Todos nós somos sementes estelares? Todos somos seres das estrelas? Todos que estão aqui. Vivemos uma reencarnação, reencarnando, né, nascendo, morrendo e voltando. Exato. Na verdade, isso não é uma regra, porque nesse momento de ascensão planetária, como a Terra se abre para uma nova espiral da sua evolução, existem muitos seres que estão vindo aqui pela primeira vez. E como identificar? Como identificar se é minha filha, né? Como eu vou identificar? Porque eu tenho muita curiosidade sobre isso. Olha, eu tenho um filho, né? Não vou aqui entrar em muito, mas eu tenho um filho que é a primeira encarnação dele aqui. Olha! Então, ele teve grandes dificuldades em coisas que são comuns para qualquer ser humano. Por exemplo, ele teve dificuldade para amamentar, ele teve dificuldade para se alimentar nas primeiras vezes. Às vezes, quando eu olhava para ele estava muito aéreo, né? Muito fora. A presença dele dentro de casa no primeiro ano de vida parecia um monge budista, era um silêncio, era uma coisa, nossa, parecia que ele nem estava, mas era um campo muito sutil. Então assim, você me perguntou de forma prática como que a gente sabe. Olha, a partir do momento que você vai despertando a sua consciência e se tornando mais sensível à sutileza das energias,
você capta, opa, tem uma coisa diferente, né? Então, essa informação de que era a primeira encarnação dele, a gente obteve a partir do plano espiritual, como uma orientação espiritual mesmo, e a partir do que ele foi manifestando, né? Sim. E aí a gente vê que os dons que essas crianças trazem, né? E hoje em dia a gente está tendo, graças a Deus, assim, uma dispensação de seres muito avançados, que vêm aqui semear a nova arte, um novo sistema político, uma nova liderança econômica, novos negócios, novos modelos. Porque a gente, como está criando uma nova terra, nada é o que foi. Tudo é para ser novo. Então, muitos de nós também temos crise com o nosso trabalho, com o que a gente faz, com o que a atividade que vai fazer a gente prosperar, porque não está criado. Somos nós, com a nossa sabedoria e com a nossa inteligência, que criamos essas novas formas de relação. Sim. E que estamos aqui para ancorar, né? A gente fala baixar, fazer o download, né? Sim. De novas formas, né? De sociabilidade, de relacionamento, de trabalho, aqui para essa dimensão de consciência. Né? Muito bem, Sérgio. Olha, assim, aprendi muita coisa, mas despertou muito mais curiosidade agora, tem muito mais... Talvez eu tenha mais perguntas do que início. E quando você sentou aqui, a gente começou a falar, eu estava com muitas perguntas na cabeça. Agora, só tenho milhões de perguntas. Mas para quem quiser saber um pouco mais sobre o seu trabalho também, conhecer, ou né, sobre o assunto que a gente falou, desperta muita curiosidade, sente assim, uma espécie de um chamado... como eu, né, tenho muita curiosidade, como é que faz? De onde te acha, onde te encontra, onde marca de repente uma consulta com você, não sei se é consulta que você usa. Então, pode me procurar nas redes sociais, que eu tenho um grande prazer, não somente de fazer atendimento, mas também de sugerir, né, livros, filmes que trazem esses temas. Então, eu também tenho vários cursos e várias gravações de lives, de transmissões que a gente está aqui exatamente para que essa memória seja ativada, né? Então, posso sim auxiliar, só procurar no Instagram, @Sérgio Cristal Solar. A gente também vai estar sempre junto aqui na Chant FM agora, né? Então, também vamos expandir essa mensagem aqui. Vai ser um prazer entrar em conexão com todos vocês. Posso só deixar uma última mensagem? Pode. Para aqueles que sentem, né, esse processo todo que a gente vem trazendo aqui de crise, né, de buscar algo diferente, de reconectar com o seu propósito, com a sua essência, esse é o momento. É o momento realmente de nós assumirmos a nossa verdade no mundo, porque esse é o tempo onde nós devemos dar as mãos uns aos outros, nos encontrarmos e nos auxiliarmos tanto a nos curarmos, como a nos apoiarmos como uma família humana na Terra, a nos acolhermos uns aos outros e exatamente somarmos força para essa grande missão de criar uma terra de prosperidade e de paz, uma terra livre das guerras, livre da fome, da miséria. Então esse é o momento. Se você sente esse chamado, estamos aqui. Somos um em consciência e é um prazer muito grande nos reconectarmos neste momento, nessa reconexão divina aqui nesse tempo, aqui agora. Gratidão, Sérgio. Gostou do nosso conteúdo? Então é só compartilhar, curtir, se inscrever no nosso canal, enfim, e mandar para quem você acha que precisa saber disso, ou manda para todo mundo, mesmo que não sentiu chamada, vamos mandar para ela mesmo assim, aí chama ela para despertar. Gratidão, gente.